O Max é lá de Rio Grande do Sul, né, Max? Sim. Ó, essa revista foi famosa, né? Pode crer. Uma revista famosa no Rio Grande do Sul. Não foi? Você lembra dessa época? Você estava falando do Celso nas galerias, né? O convite da revista Pode Crer. Postalzinho da revista Pode Crer. Como que seria a logo da Pode Crer? Aqui dentro tem KLJ, ó, de como seria a revista. Isso aqui é a arte original, né? Que a gente chama de piloto da revista, né, Uru? Da Pode Crer. Aí, a Pode Crer, as pessoas não sabem da importância dessa revista. Mas aqui em São Paulo, como no Rio Grande do Sul, tem um movimento negro, que eu sou contra isso. Eu acho que é o movimento do povo periférico, né? PP, povo preto, né, mano? Sim. Então, ali trata das artes. Uru, aqui vai falando, a Fundação Palmares nasceu com Sueli Chan, Sueli Carneiro, não foi? Sim. A Sueli Carneiro, Solimar Carneiro, aí o Carlos Alberto da Silva, né? Marcelo Santos, aí Frenilson, vai tudo o nome das pessoas, o Cavanha, tudo envolvido. Aguinaldo, José Luiz, Clodoaldo, Marcelo Santos, tal, né? E vai, o nome das pessoas, os colaboradores, né? Cristina Batista, tal, várias pessoas. Aqui, em particular, tem um nomezinho aqui, ó. Ó, aqui tem um nomezinho. Distribuição e Marketing Radical Fonográfica. Essa firma foi a base da Companhia Paulista de Hip Hop, que veio construindo um projeto político através do rap chamado Racionais MCs. Como todo mundo do movimento negro, não dá valor às suas raízes. Só coloca a favela na foto, não faz parte da luta dela diária. Eles não citam, eu sou vaidoso, eles não citam em nenhum momento quem criou e fortaleceu a revista Pode Crer, que foi a origem da Fundação Palmares, um cara chamado Milton Salles. Outro dia o dono da boca ali falou antes pra mim. Falou, Milton Salles, mas esse povo é tudo diferente de você. Eu falei, por que você está vendo diferença em mim? Ele falou, porque você é revolucionário. Aí eu me senti vaidecido, mas revolucionário devia ser todos nós. Hein, meu irmão? Sim. Sabe por quê? As coisas estão invertidas, a ordem das coisas. O patrão é a população que o artista não dá valor nem razão. A população é a bucha de canhão, que mantém a ostentação daquele que está no poder, sonhando com carro, com o dinheiro que entra na bilheteria, nos rios de música. Tudo vaidade. Você viu algum artista durante a pandemia e papapá, ou algum prostituto ou prostituta do funk, dentro do Paraisópolis, uma Anitta da vida, dizendo assim, ô governador, vocês mataram 9 no Paraisópolis. Vocês estão matando nossos patrões de fome. Por isso que nós estamos acampados aqui na esplanada dos ministérios. Entende? Eu já sonhei em mudar o governo com arma. Não consegui. Sonhei em vou mudar a caminhada da população, do coletivo do país através da música. Tem que formar uma nova geração, porque essa daí é corrompida, prostituída e mitofóbica. Não ama ninguém da população. Ninguém. Você fala todos, eu falo todos. Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, Ivete Sangalo. Como que chama aquele do forró lá? Wesley Safadão, que é safadão mesmo. Qual mais? Tudo safado. Os sertanejos. Mostrando aqueles aras, aquelas cabeças de gado, aquelas fazendas com o dinheiro de quem? Do povo. Quem é o dinheiro que sustenta a ostentação que o político vive nesse país? A ostentação que os artistas vivem nesse país sai da onde? Do povo. Do povo. Do dinheiro, do sangue do povo, da população desta nação. Tá tudo errado. Nós temos que começar a prestar atenção que nós temos que acabar com a nossa
própria prostituição nas urnas. Que o brasileiro vota em quem? Vota no representante que está lá. O representante que está lá no poder é prostituto? Porque nós somos prostitutos. É o nosso voto que vai para a urna. Nós temos que parar de ser uma nação corrompida, como nós nos comportamos até os dias de hoje. Por isso somos escravos de um sistema. Porque os primeiros a ser vergonha é a população. Exatamente, concordo. Tá certo? Plenamente. Então nós temos que mudar essa caminhada. Né, irmão? Eu voto E você de Porto Alegre? E o grande Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Como é seu nome? Maximiliano Vulgo Macanak. Macanak? Você é rapper, Macanak? Sim, participava de um grupo de rap lá chamado DNA MCs. Dinastia Negra Absoluta. Lá no Rio Grande do Sul, que nem São Paulo, quando o rapper consegue despontar, tipo da Guedes, não dá a mão pro outro que tá vindo atrás? Assim, Porto Alegre não tem... Eu acho que o grupo que despontou em Porto Alegre a nível nacional foi o da Guedes. Ponto. Não teve outro grupo que despontou. Teve o Revolução RS que teve em São Paulo, né? Eles fizeram um trabalho aqui, mas eles não despontaram como o da Guedes. Apesar que o da Guedes também, ele teve uma projeção, porque ele fazia parte da Orbit, né? Orbit Music, que era colada com a RBS, que era uma afiliada da Globo. Então, eles tiveram um braço a mais. Eles deram força pro movimento da Guedes lá, pra favela, de pegar na mão. Deram nada, né? Olha, assim, algumas coisas sim, mas eu não vi eles passarem o bastão para trazer outro grupo, né? A não ser o Revolução. Quando eu falava com os nacionais, quando eu banco Dinadia, CNJ, Pavilhão 9, eu não estou bancando concorrente. Na realidade, eu ensinava a fazer um disco, né, Uru? Você já assinou algum contrato aqui, Uru? Nunca. Algum dia eu te falei em contrato? Jamais. Mas eu te expliquei o que é marcas e patentes. Exato. Como que faz disco, não é? Entende? Eu chamo isso de socializar os meios de produção. Quando você alimenta com conhecimento uma periferia, você compartilha, você está socializando os meios de produção, dividindo o conhecimento. Porque o que está escrito que de graça você recebe, Max, e de graça você tem que dar. Senão o valor não tem conhecimento. Senão o conhecimento não tem valor. Né? Vou te fazer uma pergunta, qual foi o momento assim que tu visualizou, pelo que eu sei um pouco da história, que você viu, acredito eu, o KLJ e o Ed Rock, um momento, o Mano Brown e Os Racionais não me conhecem, tá certo? Porque eles pegaram tudo pronto. Eu tenho que tirar um fardo das costas do Mano Brown, que é a ida dele pra Globo. Eu tenho que tirar esse fardo do menino, ele não merece isso aí não, porque isso foi uma estratégia que eu criei. Na época, tendo o entendimento e o conhecimento que a Rede Globo é uma emissora perniciosa, tóxica, é uma emissora tóxica para a população brasileira, para a população do país, para o povo. Eles são tóxicos. Eu não estou falando contra uma Sim, não, estou entendendo. Eu estou falando a propagação da homossexualidade como forma de controle populacional. Eles não falam de sentimento. Controle populacional. Mulher com mulher não dá filho. Homem com homem não dá filho. Controle da população. Né? Propaga ganância, inveja, mentira através das suas novelas. Manipulação através dos noticiários. Se eu fizer parte de um sistema desse, eu estou traindo as minhas origens. Eu estou traindo a periferia, onde eu fui criado. Racionais não têm conhecimento do que é uma distribuição. Tanto é, né, Uru? Eles pegaram 200 mil discos sob meu crédito, meu nome, dentro da Sonopress, e levaram a distribuição para a Zâmbia, que acabou não sendo muito justa com o pagamento. Isso você fala do primeiro, do Holocausto? Não, eu já falo sobrevivendo. No Holocausto Urbano eu ia com o KLJ lá pro Valdomiro, que ele falava, eu não vou prensar mais. Eu que cadastrei a Zâmbia dentro da BMG Ariola. Falei, dá os documentos do KLJ que veio junto com o contrato.
Eu falei para eles, assina tudo na Zâmbia. Ele veio porque eu precisava da Bandeirantes para tocar, o Max, o produto. Porque o presidente da Sony Music, o Pena Schmidt me falou que não poderia gravar 4 preto como Racionais MCs, porque não teria como veicular nas rádios, não dava para tocar. Porque se o Tuta, mesmo pagando jabá, o dinheiro, porque se o Tuta, da Jovem Pan, tocasse a música do Racionais MCs, a Coca-Cola não ia querer ver 4 pretos atrelado à marca dela. E outras empresas. Então a rádio não poderia tocar, então a gravadora multinacional também não poderia gravar, porque não teria como vender produto que era o interesse deles, e não cultural como o nosso. Sim. Tá certo? Tomando consciência, eu comecei a vislumbrar, visualizar o sistema de comunicação que manipula a população para desgraça. Tá certo? Aí fui procurar meios alternativos, aí comecei a enxergar, fui ser gerente. Já era gerente do Biro do Cavaco, vendedor de discos, Jéssica, já independente, Eliana de Lima, Catinga, por isso que eu falo que na realidade eu pus o rap na aba do pagode, que foi o que abriu porta dentro do mercado fonográfico. Pega o Racionais MCs, eles não pagavam a conta da Zâmbia. A Zâmbia não pagava a conta da Fonopress. Eles eram de menor, né? Eles eram de menor. Por isso que eu mandei assinar tudo. Não é que é de menor. Eles eram maiores de 18, mas menor de 21. Então não tinha emancipação jurídica. Exato. E eu sabia que a Zimbábue não ia ter alcance e visão para pedir para os pais de assinar, porque eles não tinham esse conhecimento jurídico. Falei, vai para a Zâmbia e assina tudo. Aí cadastrei a Zâmbia dentro da Sonopress para poder ter uma empresa de prensar disco. E falei para o KLJ e para eles, falei, vocês não me viram durante 2 anos, eu vou ficar trabalhando nos bastidores do Racionais MCs. Mas nesse período, o Racionais eu já tinha levado para feito o lançamento deles, da banda Racionais, dentro do Aeroanta. Então, era uma parte que eu queria que você falasse, uma parte muito importante que a população, o povo que curte Racionais, ele não tem essa visão. Como que foi essa transição de colocar o Racionais junto com ele na Aeroanta e na Transamérica, que era praticamente porque eu estava com a judeusada do Poder, a Matilhão. base da classe média de São Paulo, não, curtia Poder. a Transamérica. Como classe média isso? não, os ricos. Estavam ricos que Deus me propiciou. Eu costumo falar para o Tiziruni, que era na época o menino que fazia a programação do Aeroanta, que tem maloqueiro milionário. Como tem milionário, maloqueiro. Entende? Na favela, tem o cara que quer comprar, que compra uma bicicleta, Max, e atropela o que está a pé. É verdade. É o mesmo que está o nosso cara Freire de Ferrari, que é a rua mais cara do Brasil, atropelando o que está de Mercedes. É o mesmo cara. Então, dentro do Aeroanta, um reduto de playboys, uma casa de vanguarda da cidade de São Paulo, dirigida pelo Haroldo. Aeroanta é uma casa de eventos, isso? Uma casa de eventos, que tinha em São Paulo e Curitiba. Eu fiz o lançamento simultâneo. Foi a primeira vez que o Racionais MCs, foi a primeira vez que o Racionais entrou no avião. Quando nós fizemos o lançamento do Racionais em São Paulo, dentro da Aeroanta, e simultâneo a Curitiba. Racionais não sabia nem o que estava acontecendo, irmão. Tá certo? A gente pega a música, Matrilhão, não sei o que, a música Homem na Estrada chega na Transamérica. E como foi essa inserção, Vitor? Como que foi essa Nós colocamos transação, influência, apoio que os playboy estavam me dando, não sei o que, entre um dinheirinho de agrado por aqui. Eu pus 10 mil cartazes em São Paulo, a bilheteria não pagava 1 milhão de cartazes. Eu não cobrei ingresso, eu pus 1.300, foi 1.300 profissionais ligados à imprensa dentro do Aeroanta. Deu lotação máxima. E assim, o ingresso num câmbio
tinha umas 50 vagas, que devia estar 100 vagas na mão de cambista, o ingresso foi para um absurdo, que se fosse nos dias de hoje, tipo R$500, para uma banda desconhecida, que era o Racionais MCs, mas a cidade estava chocada. O que está vindo por aí? Foi tratado como se fosse um lançamento internacional. Mas, na verdade... E a música chega na Transamérica, através dessa estratégia, através do Milton Salles, do Haroldo Tiziruni, o pessoal do Matilhão, a música voou para a Transamérica, os playboys nem ouviram que estava tocando, veicularam a música. Aí começou a explosão, a população, pá. Até um ponto que o menino que era da Rádio Nova, que saiu da Rádio Nova, que está na 105 FM, o Luiz Calmon, chama de Calmon, né? Luiz Calmon. Luiz Calmon. O Calmon me chama na Nova e falou: o que você está fazendo? O Racionais, tem uma pesquisa da ABET, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, tem uma pesquisa da ABET que mostra entre 13, no playlist de pesquisa, de 13 músicas, 9 é Racionais MC. Estou falando entre Roberto Carlos, Beatles, Elton John, mundialmente, tá? Toda uma pesquisa aberta para as rádios poder se orientar o que vai tocar e com quem vai ficar o caixa, porque é aquilo que valoriza o departamento comercial, a inserção comercial, sim, através dessas pesquisas da ABET. Ô Milton, você tem essa noção que quando se tocou Racionais MCs na Transamérica, que acho que foi um dos únicos grupos de rap da época que conseguiu tocar na Transamérica, você tem essa noção que ele chegou, ele expandiu até a classe média? Eu não tinha noção da reação do Estado. Essa noção não tinha. Tinha uma empresa que valia por uma média de uns 10 milhões de reais hoje, só o ponto na rua Turiaçu e o catálogo de clientes. Quando o Chicote instalou, a Ice Blue apareceu em casa e falou: nós precisamos de um empresário. Papapá, estava desprezando de ser empresário deles desde que eu fundei o grupo. Nunca me convidaram. Trazia um empresário, tipo Paulo Cabelo e outros, eu punha na mesa e ensinava a trabalhar. Primeiro release do Racionais, foi eu que escrevi, o Paulo Cabelo. Eu falei: Paulo Cabelo, põe seu nome no release. E deu release na mesa para o Paulo Cabelo fazer isso. Tá certo? O release cumpre o papel de apresentar que um artista para a empresa, né? Eu fiz esse papel com Racionais. Só não tinha noção que era 4 pretos falando polícia filha da puta, comedor de carniça. Eu não tinha ideia da reação do Estado. E aí minha vida se transformou. O Ice Blue apareceu em casa, querendo ser bonzinho, nem ser empresário do Racionais, trouxe uma bucha de canhão para me resolver. Tá certo? Eu fecho a empresa, nunca mais consegui no mercado. Tem 20 anos que eu estou no deserto. Pessoas não batem na minha porta para perguntar como que eu estou, se eu tenho alimentação. Até ontem eu estava tomando golpe de ar na minha geladeira. Mas eu continuei a luta, digna. Favela do Moinho é uma prova disso. 10 anos, saímos de lá, tem o uso coletivo da propriedade por uso capião. Tá certo? Então, não é nós que foge ou escreve a história. A história retrata e escreve aquilo dos fatos que acontecem, que ocorrem. Não tem como manipular nem forjar. Milton, a verdade. Logo na chegada. Eu não terminei. Desculpa, continua. Só para poder ter um entendimento, porque eu sou atrapalhado, estou com 65. Olha, 66. Vou fazer, se Deus permitir, em outubro. Amém. Uru, o que acontece aí? Polícia raça do caralho, para não imaginar, chegou esse Blue. Eu falei: os caras estão reconhecendo. Eu sou inocente em muita coisa, criado na rua, fecho uma empresa de 10 milhões e vou para a rua cuidar do Racionais MCs. Com o Luiz Eduardo Greenhalgh, que o Marta Suplicy não, Luiz Eduardo Suplicy, né? Porque eu aprendi o valor que o Racionais tinha a partir daquela pesquisa. Eu pedi para o Calmon me dar uma cópia. Ele falou: você não pode ter uma cópia disso, eu vou para a rua. Eu falei: não, eu respondo tudo que você quer e você tem integridade. Que ele queria saber o que era esse fenômeno chamado Racionais MCs. Que ano era isso, mais ou menos? Acho que 90. Por aí. Até porque acho que foi em 97 que foi lançado o Espaço Rap na 105. Ela entra na Transamérica. Certo? E aí começa toda uma jornada. Fecho a empresa. A sua empresa. Racionais MCs. Quando eu cheguei pro Racionais MCs, Max, e falei: assina aqui, que eu vou fazer o disco que vocês querem.
Eu cheguei com a ex-mulher, falei, olha, você precisa sair da empresa, porque é muito difícil abrir uma empresa, precisa ter lastro comercial, naquela época precisava. Tinha uma seleção, uma discriminação de quem entrava no mercado ou não. Colocava 3 meses para eles falar para você se você se podia você ia poder ter empresa. Exato. Aí eu saco eles da empresa, uma empresa que tinha uma carta de crédito de 1,5 milhão naquela época, eu poderia prensar dentro da fábrica de disco, coloco o nome do Racionais MCs como sócio. Então, Racionais não viu nada, o que era distribuição, não me conhece, não conhece a minha caminhada na rua. O dia que o cara dentro da favela do Moinho, Tchaca de Brasília, pergunta pra mim, pô, você criou o Racionais do Mano Brown nesse olho? Desceu 2 lágrimas do meu olho. Eu falei, o Mano Brown não me conhece, o Racionais não me conhece. Um dia o Brown fala numa pesquisa, porque eles têm um fardo que eles carregam, que eles precisam se libertar. O Milton Salles juntou os 4. Eu não juntei, eu formei. Eu dei a direção. É outra história. Constituí. Dei o formato jurídico. Sabe o que eu ganhei? Tapa na cara. Pela vaidade, pela soberba. O Mano Brown talvez tenha que ser tirado um fardo das costas dele. Que é essa história de ir pra Globo. Porque ele tem o direito. Talvez ele queira fechar com esse sistema. Tem que estar revoltado com um velho chato que nem eu. Talvez carregue uma palavra que não é do coração dele. Então, Racionais tem que ser libertado. Racionais precisa ser libertado dessas coisas. Não é político, não está preocupado com o coletivo. Aquilo tudo é uma farsa. Eles são bons de poesia. Racionais têm direito de declarar a cara que eles têm para as pessoas que os admiram. O Mano Brown é muito bom no que faz. O indie rock, o KLJ, o Ice Blue, são bons no que fazem. Eles têm o direito de ser quem eles querem e mostrar a cara deles para que a gente não viva de farsas. Esse país está cheio de farsas e farsantes. Isso precisa acabar. Mas você não acha que a imagem deles está atrelada ainda ao início, ao passado? A imagem deles tem que ser atrelada no que eles são. O país usa como discurso isso. O país é uma capa. Os artistas colocam a favela na foto e não faz parte dela, como eu te falei. Sim. Você não viu um desses 9 que morreu no Paraisópolis defendendo a população. É um país de prostituição que nós vivemos. Sabe? Eu acho que cada um tem o direito de mostrar a sua cara, que mostre pela verdade. Eu sou isso aqui, mano. Aí, eu gosto do Luciano Huck, eu quero estar aqui no Faustão. Eu quero estar na novela das 9. Pode, mano. É a opção dos caras, tem tantos lá, mais um, menos um. Entende? Isso na época foi até... Eu falei, a Globo não tem nada para me oferecer. Ela é número 1. Se eu meter pedra, vocês meter pedra na vidraça dele, você passa a ser o número 2. Fica que nem o diabo com Cristo no alto do morro. Eu dava esse exemplo para ele. Você viu Jesus lá? O diabo falou, dou tudo para você. Ele falou, você não pode me dar, tudo isso já é meu. Tudo isso que está no mundo já é nosso. Não é de ninguém. Deus nos deu. Fez você, homem preto, imagem e semelhança do Criador. Fez ele mestiço, miscigenado, imagem e semelhança do Criador e acabou. Não tem nem mais nem menos, iguais. Unidos pelo dom. Eu tenho dom. Nós estamos aqui debaixo de um telhado, que foi o cara que tem o dom de colocar o telhado. Se não tivesse esse dom que Deus tivesse dado para ele, talvez a gente não tivesse esse teto aqui para estar de baixo. Somos iguais, irmão. Você entendeu, Max? Sim. Então, onde que nós estávamos na história que ficou... Que eu conto uma história sem pé, sem cabeça, Lu? A gente estava na Transamérica e tal. Pôs a música na Transamérica. Aí a polícia, mano, eu não imaginava a reação do Estado. Quando eu coloquei a música lá, eu teve que começar a correr. Eduardo Suplicy, Greenhalgh. Eu mostrava para eles, eu mostrei para o PT a cultura. O PT me dava o voto, eu colocava a cultura. O PT ganhava o voto e o rap ganhava a rua. Foi dessa forma, estratégia. Nada aconteceu por incidente. Eu estava falando do Mano Brown numa entrevista.
acho que não sei um lugar aí. Ele fala assim, que só queria jogar bola e escrever música. Nesse país, um cara conseguir jogar bola e escrever música é um grande privilégio. Por isso que eu falo, Racionais não me conhecia. Eles foram uns grandes privilegiados. Eu aprendi com meu pai que não se gospe no prato que come. Com certeza. Agora, nem todo mundo teve o mesmo ensinamento. Uns até não têm pai. Como que você vai cobrar um ensinamento de gratidão para alguém que não aprendeu a ser grato? Não tem como. Não tem como cobrar. Gratidão. Ela vem de pai para filho, está no DNA conforme Deus escreveu. Ditou para Moisés há 3.000 anos atrás no livro de Gênesis que trata da genética. Assim conforme é o pai ou o filho. Não tinha exame de sangue. Isso é a prova da existência dele. Em outras palavras, a fruta não cai longe do pé. Então você vai conhecer uma pessoa pelo comportamento que ela carrega. Pelas atitudes e reações que ela tem durante a vida dela. No convívio. Tu te sente mal por isso? Eu não. Eu me sinto vencedor. Eu quero que os Racionais sejam muito abençoados, que eles têm muita conta alta para pagar. Quando eles me processaram, a primeira coisa que eu falei, KLJ, você é maluco? Eu xingo. Mas eu nunca teria coragem de processar o Racionais MCs porque é bater no meu próprio corpo. O Racionais me processou porque começou a passar os anos e a capivara começou a engordar. Aí foram lá me processar dizendo que eu vivia na Cracolândia. Pô, já conheço o crack, Deus da época das caixas, que eu fumei muito. Aí eu pergunto pra você, pra qualquer um, você já viu fumar crack? Nunca. Você já viu cheirar farinha? Nunca. Eu não posso arrastar ninguém pra qualquer loucura que eu tiver, e se houver. Não posso arrastar você. Não posso arrastar você. Então eu sempre fui digno e honrado com meus compromissos perante o Racionais MC. Tanto é que eu não punha a mão de dinheiro, eu colocava o KLJ, o Ice Blue primeiro era caixa, aí uma hora a contabilidade ficou meio assim, tonight no. Vou pôr esse Blue para fora, nós andando, eu falei, vocês não podem mexer isso com o seu irmão, ele pode ter se enganado. O dinheiro não pode ser essa vocês tomam essa determinação de pôr o irmão de vocês para fora. Tem compreensão. Vou trocar o caixa. KLJ, essa caixa. Tá certo? Entendi. Aonde que ele estava? Não, eu perguntei se tu te sentia mal com relação a tudo que aconteceu. A primeira coisa que eu fiz, falar, quando veio esse processo absurdo, tá aqui o processo, ó. Processo, eu pedi segredo de justiça. Primeira coisa que eu fiz foi correr na justiça. Ó, tá aí, ó, tudo, número de processo, onde que corre, em qual vara lá, ó, quem é o juiz, a vara, qual marca. Primeira coisa que eu fiz foi falar, por favor, mantenha em segredo de justiça. Eu pedi para a advogada. E já desenrolou esse processo? Eles perderam por fraude jurídico. O processo falou, o juiz carimbou, processo mentiroso e fraudulento. Eles perderam o direito de defesa jurídica. Através de um processo, a justiça avalia se a palavra deles vale ou não vale. Você entende? Sim. Primeira coisa que eu fiz foi falar pro KLJ, pelo amor de Deus, meu filho, você deu um tiro de 12 no pé, vocês me processaram. Eu vou perder na primeira instância, na segunda instância, que eu vou responder. É lamentável, vocês perderam. E não é que eles perderam, porque eles vão ter que me devolver aquilo que é deles. Eles vão ter que me devolver financeiramente algo irreparável, porque aquele dinheiro é meu. Mas e a educação que eu deixei de dar para o meu filho e você educou o seu com o meu dinheiro? E os apertos que eu passei, como que repara um negócio desse? Vou reparar o tempo? Eles não são Deus, a justiça não é Deus.
Eles não têm como retroceder. Então o que me resta é ter amor verdadeiro. Fala, Racionais, nós amamos, nós não precisamos dar junto. Um dia eu falei, KLJ, vou buscar uma conciliação. Conciliação com Racionais, impossível. KLJ, sai dessa síndrome de Deus. Eu fui reconciliar na forma do amor de Deus, não é para andar junto, não. Que vocês sejam bem-sucedidos na vida de vocês, mas pela verdade e pela justiça. Até aqui tá bom. Excelente. Firmeza.